Você é temporário, meus amigos são permanentes. Relacionamentos acabam o tempo todo, mas amizades não. Minha namorada disse isso depois de abandonar nosso aniversário pelo grupo dela. Então eu me tornei temporário e fui embora. Agora ela está de volta com o grupo implorando na minha porta. E aí, pensei em compartilhar no Reddit o que aconteceu comigo, 26 anos, homem, e minha namorada Kayla, 24 anos, mulher, depois de 2 anos juntos. Digamos apenas que morar com ela era como namorar o grupo inteiro de amigos dela, e chegou a um ponto em que eu tive que decidir se eu estava em um relacionamento ou apenas pagando aluguel para 5 pessoas. As coisas explodiram rápido e a forma como terminou, sim, você vai ver. Eu estava com Kayla há cerca de 2 anos, morando juntos há 6 meses, e honestamente parecia menos como mudar-me com minha namorada e mais como mudar-me com um circo itinerante. Os amigos de Kayla, Maya, Derek, Lena e Travis, também conhecidos como o grupo, sim, eles realmente se chamam assim, são grudados uns aos outros. Eles agem como se uma pessoa fosse convidada para algum lugar, todos os 5 aparecem como se fosse um pacote. No começo achei meio fofo, grupo unido, piadas internas, aquela vibe de somos família. Isso durou cerca de 1 mês antes de eu perceber o que a vida de grupo realmente significava, eles tratando nosso apartamento como segunda casa, eu sendo o anfitrião não pago e Kayla agindo como se fosse normal. O primeiro grande teste foi em uma sexta-feira à noite, cerca de 2 semanas depois de nos mudarmos. Cheguei em casa do trabalho pronto para relaxar e encontrei uma sala que parecia uma república depois da semana de iniciação, caixas de pizza empilhadas no balcão, sapatos espalhados pelo chão, Travis deitado no meu sofá como se pagasse aluguel ali. Fiquei parado por um segundo e disse legal, acho que entrei em um Airbnb que não anunciei. Travis levantou a cabeça e falou ei mano, só estávamos ficando até amanhã. Não, respondi imediatamente, chutando o calcanhar de um dos tênis dele para sair do meu caminho. Vocês não vão ficar, vão embora hoje à noite. Kayla me olhou arregalada como se eu fosse duro demais, mas eu não ia ser faxineiro de adultos crescidos. Apontei para as caixas vazias e disse peguem seu lixo, isso aqui não é um aterro. Isso definiu o tom. Eles tentaram de novo uma semana depois de uma noite de cinema. Maya começou a estender um cobertor como se fosse acampar no chão. Nem deixei terminar, Maya, a menos que tenha dinheiro para metade do aluguel, guarda isso, o sofá não é moradia gratuita. Ela olhou para Kayla esperando apoio, mas Kayla só murmurou algo sobre eu ser exigente. Sim, claro que sou exigente quando estou pagando metade das contas. E não me entenda mal, não sou o tipo ranzinza de saia do meu gramado, mas isso não eram encontros inocentes ou passatempos, era exploração descarada. A parte das caronas veio depois. Aparentemente eu deveria ser o Uber pessoal deles porque eu tinha carro. Uma noite, 1 da manhã, Kayla me sacudiu acordando e disse amor, pode nos buscar, Travis está cansado demais para dirigir. Eu me virei e disse não é meu problema, fala para ele tentar esse novo aplicativo chamado Uber, funciona maravilhas, e voltei a dormir. Kayla ficou irritada na manhã seguinte, mas acabou deixando para lá quando percebeu que eu não ia ceder. O grupo odiava que eu não participava, dava para sentir toda vez que vinham aqui. Eles soltavam comentários tipo Ryan é muito rígido com as coisas dele ou o Ryan está sempre trabalhando, nunca relaxa com a gente. Uma vez ouvi Derek dizendo para Kayla que eu parecia com ciúmes da ligação deles. Entrei direto na cozinha e disse com ciúmes de 4 adultos que não conseguem passar um fim de semana sem pijamas combinando, sim, estou perdendo sono por isso. Ele não disse uma palavra depois. Outra noite Lena tentou pegar meu setup de jogos porque o irmão dela queria experimentar. Eu ri na cara dela, sim, e eu também queria ter 1,95 m, mas aqui estamos, não vai rolar. Ela bufou, mas acabou ali. Não era nem que eu odiava eles como pessoas individualmente, não eram os piores, era o jeito que funcionavam como colmeia. Chegavam barulhentos, se espalhavam e tratavam tudo como propriedade comunitária, e Kayla em vez de impor limite só dava de ombros e dizia que eles estavam confortáveis ali. Confortáveis, eu explodi um dia depois de encontrar o casaco de Travis jogado na minha cadeira de jogos. Kayla, guaxinins também ficam confortáveis em lixões, não quer dizer que eu os queira no meu. Ela odiava quando eu fazia piadas assim, mas sinceramente era o único jeito de manter minha sanidade. Se eu não reagisse, provavelmente já estariam morando com a gente em tempo integral. A maior briga no começo aconteceu durante um jogo de futebol no domingo. Eu tinha convidado alguns amigos meus, finalmente achando que ia usar o espaço com a minha galera. 15 minutos de jogo e quem invade? O grupo, com os braços cheios de lanches que não pagaram.
Travis se jogou no meio do sofá entre meus amigos, olhou para a TV e disse que bom, vocês já começaram. Eu me levantei, fui até ele e disse sim, porque isso é minha coisa com meus amigos, vocês não estão convidados, saiam. Todo mundo congelou, Kayla sussurrou Ryan como se eu estivesse causando uma cena. Não, cortei, não vou assistir ao jogo em pé na minha própria sala porque sua matilha não consegue passar um domingo separados. Vocês têm as coisas de vocês em grupo, isso aqui é meu, caiam fora. Ficou estranho, mas eles realmente saíram. Meus amigos estavam morrendo de rir depois dizendo cara, você realmente mandou eles caírem fora, e sim, mandei, porque alguém tinha que fazer. A essa altura já era óbvio pra mim, não era apenas Kayla e eu morando juntos, era Kayla mais 4 extras. E eu não tinha me inscrito para isso. Falei direto com ela, eu não me mudei com seus amigos, eu me mudei com você. Se você não consegue ver a diferença, isso é um problema. Ela ignorou, disse que eu ainda estava me ajustando, mas eu não estava me ajustando, já estava pensando em estratégias de saída quando aconteceu a coisa do aniversário. Honestamente, parecia que o universo só tinha me empurrado além da linha. Nosso marco de 2 anos estava chegando e eu pensei, ok, vamos dar mais uma chance. Planejei algo sólido, nada loucamente caro mais significativo. Então me sentei ao lado dela uma noite, ela grudada no celular como sempre, o grupo no chat vibrando como uma máquina caça-níqueis de Vegas. Falei que tinha algo planejado para sábado, uma surpresa de aniversário. A maneira como ela levantou os olhos para mim, parecia que eu tinha acabado de dizer que o aluguel tinha aumentado $800. Ela piscou, suspirou e disse é na mesma noite da pré-festa de aniversário da Lena. Eu ri porque pensei que fosse brincadeira, mas não era. Você está falando sério? Perguntei. Sim, disse ela, largando o telefone como se fosse explicar matemática básica para uma criança. Lena escolheu especificamente sábado, Derek tem coisa de trabalho no domingo, Maya anda super estressada e Travis precisa de distração, então sábado é a única noite que funciona para todos. Eu encarei e disse, então deixa eu ver se entendi, nosso aniversário de 2 anos contra a pré-festa da Lena, e você escolhe a pré-festa da Lena? Ela me olhou como se eu fosse o irracional. Ryan, é só uma noite, você sabe como essas coisas são importantes para o grupo. Sim, respondi, mas aqui está a questão, eu não estou namorando o grupo, não me lembro da Lena me dar a chave deste apartamento ou do Travis pagar metade do aluguel, este é o nosso aniversário Kayla, não um encontro do grupo. Os braços dela se cruzaram instantaneamente, modo de defesa, relacionamentos acabam o tempo todo, amizades não, você é temporário Ryan, meus amigos são permanentes. Essa frase, cara, se você quiser saber quando seu relacionamento morre oficialmente, é quando sua namorada te diz que você é basicamente um substituto entre os encontros do grupo. Me recostei, dei um sorriso de canto e disse, legal, então por que você não casa logo com o grupo do chat já que eu sou temporário mesmo? Ela balançou a cabeça já olhando o celular de novo, você não entende, o grupo precisa de mim. E eu fiquei olhando, honestamente impressionado com o quanto ela parecia doutrinada. O grupo precisa de você. O que é isso? Os Vingadores? A pré-festa da Lena é algum tipo de evento para salvar o mundo que eu não fiquei sabendo? Ela não riu, sem surpresa. Naquele momento eu soube que estava perdendo meu tempo. Então apenas assenti e disse, entendi, vou deixar você salvar o mundo com seu grupo, eu resolvo meu próprio sábado à noite. Ela me estreitou os olhos como se não tivesse certeza se eu estava blefando, mas eu não estava. Minha cabeça já estava mudando caixas daquele apartamento. Na sexta noite ela já estava animada com a festa da Lena, ficava andando pelo apartamento falando de roupas, playlists do grupo, quem ia trazer o quê. Nem me dei ao trabalho de lembrar sobre sábado, só fiquei ali meio ouvindo e pensando, sim, é isso, amanhã é o dia, estou fora. Ela percebeu que eu estava calado e disparou, você não vai estragar isso pra mim Ryan, já disse a Lena que vou estar lá. Levantei os olhos do laptop e disse, não se preocupe, não vou estragar, nem vou estar aqui. Ela congelou por um segundo, depois bufou como se eu estivesse blefando de novo, mas eu não estava. Já tinha garantido um quarto em outra parte da cidade que eu podia pagar sozinho, a aplicação estava no meu e-mail só esperando eu apertar enviar. E a melhor parte, sábado à noite enquanto ela engolia lanches de pré-festa e posava para selfies com o grupo, eu estava preenchendo uma solicitação de contrato de aluguel. Esse foi o aniversário que nunca aconteceu, em vez de jantar à luz de velas e música, foi a noite em que oficialmente comecei a arrumar minha saída.
Então, na manhã de domingo, enquanto Kayla dormia profundamente depois da festa da Lena, eu enviei a aplicação daquele aluguel, um quarto, 20 minutos de distância, aluguel decente que eu podia bancar sozinho, parecia liberdade na minha caixa de entrada. Até terça eu já tinha aprovação, foi o sim mais rápido que recebi em meses, e nem veio da minha própria namorada. A partir daí virou um jogo de timing, Kayla estava sempre fora com o grupo, então eu nem precisava me esconder. Segunda noite ela estava na noite de autocuidado da Maia, que aparentemente significa comer comida pronta no chão e fingir que é terapia, então levei 2 caixas de roupas e meu violão. Quarta ela estava na casa do Travis ajudando ele a organizar a vibe, seja lá o que isso signifique, então carreguei meu setup de jogos e livros para o carro. Foi quase engraçado, o chat do grupo estava tão ocupado planejando o brunch pós-festa da Lena que nenhum deles percebeu que eu estava fazendo viagens para o carro como se fosse a UPS. Até quinta eu já tinha metade das minhas coisas fora e Kayla não tinha dito uma palavra. A única vez que ela sequer olhou para mim a semana inteira foi quando entrou reclamando que a Maia não tinha respondido rápido o suficiente no grupo, enquanto o armário parecia uma liquidação de shopping, meio vazio, cabides balançando, e ela nem registrou. Chegou sexta e pensei em pegar o resto no fim de semana enquanto ela estivesse distraída, mas claro, ela me deu outro lembrete de por que eu estava indo embora. Minha mãe tinha uma consulta de acompanhamento depois da cirurgia. Eu tinha perguntado a Kayla no começo da semana se ela queria ir comigo, só para marcar presença já que minha família tinha começado a notar o padrão dela de grupo primeiro, todo o resto depois. Ela prometeu que tentaria. Sexta de manhã recebo uma mensagem: "Desculpa, amor, não vou conseguir. A Lina precisa de mim para ajudar a preparar a festa na piscina amanhã." Eu realmente ri alto na sala de espera quando li, não uma risada maldosa, só aquele tipo de riso em que você percebe, sim, fiz a escolha certa. Minha mãe perguntou o que era engraçado e eu só balancei a cabeça, sem sentido envolvê-la nesse circo. Naquela noite, enquanto Kayla estava no facetime com Lena planejando os arranjos dos infláveis da piscina, eu peguei mais algumas caixas. Ela nem percebeu eu carregando minha cafeteira para fora da cozinha. Quando passei pela sala com minha cadeira de escritório entalada na porta, ela apenas acenou distraidamente como se eu fosse um entregador. Honestamente, ela mal estava em casa naquela semana, pulando entre encontros com o grupo como se fosse o emprego dela em tempo integral, então as prateleiras vazias nem registravam. No fim de semana seguinte, meu novo lugar já parecia habitado, colchão no chão, TV equilibrada em uma caixa e meu setup de jogos já funcionando. Não era perfeito, mas era meu, sem tênis aleatórios no corredor, sem batatas fritas meio comidas largadas no balcão, só silêncio. Quase me senti mal por ser tão fácil, quase. No domingo à noite o grupo invadiu nosso apartamento para o que Kayla chamou de sessão de pré-planejamento da piscina, tradução, comer salgadinhos, falar alto e discutir sobre playlists. Eu estava no quarto arrumando as últimas roupas enquanto ouvia eles brigando para decidir se Travis ou Derek devia ser responsável por levar a caixa de som. Em certo momento Travis bateu na porta e gritou: "Ei Ryan, você tem um cabo auxiliar que a gente possa pegar emprestado?" Abri a porta segurando meu armário quase vazio e disse: "Não mano, tudo que eu tenho já está plugado no meu carro." Ele riu achando que era piada, não era. Kayla nem percebeu metade do meu guarda-roupa sumido até mais tarde naquela noite quando entrou no quarto, me viu dobrando a última pilha de camisas em uma mala e franziu a testa. "Por que você está arrumando tanta coisa?" Perguntou como se eu fosse sair de férias. "Algo assim", respondi fechando o zíper. Ela estreitou os olhos mas antes que pudesse perguntar mais, Lena gritou da sala que o molho tinha acabado e Kayla correu para ajudar como se fosse um incêndio de 5 alarmes. Tempo perfeito. No meio da semana eu já estava basicamente morando no meu novo apartamento. Ainda tinha algumas coisas para buscar, algumas ferramentas e uma caixa de fotos antigas, mas já estava dormindo no novo lugar, comendo lá, acordando lá. Parecia uma desintoxicação. Enquanto isso Kayla ainda agia como se nada estivesse acontecendo, não perguntou onde foi parar minha cafeteira, não perguntou por que a estante tinha sumido, nem percebeu que metade dos utensílios da cozinha tinha desaparecido. Estava ocupada demais fazendo panfletos da festa da piscina da Lena como se estivessem gerenciando uma agência de marketing. Foi aí que caiu a ficha, ela não estava cega, só não ligava, e se ela não ligava, eu com certeza não devia a ela nenhum aviso. A única razão pela qual finalmente percebeu foi porque subestimei o quão rápido ela voltaria para casa uma noite. Ela deveria estar na casa do Travis para inflar boias de piscina, sim, esse era um evento real no calendário deles, mas aparentemente terminaram cedo. Ela entrou bem na hora em que eu estava carregando meu PC para fora. Congelou na entrada me encarando como se tivesse presenciado uma cena de crime.
Ryan, por que o apartamento está tão vazio? Olhei direto nos olhos dela e disse, talvez porque não seja mais meu apartamento. Sua boca se abriu mas nada saiu, pela primeira vez sem script do grupo para recorrer. Carreguei a torre até o carro, abri o porta-malas e coloquei cuidadosamente no banco de trás. Quando voltei, ela ainda estava parada lá olhando para as prateleiras vazias como se a tivessem traído. Foi nesse momento que ela percebeu o que realmente estava acontecendo, e foi nesse momento que eu percebi que a parte divertida estava apenas começando. Kayla me seguiu até o quarto como se estivesse auditando a cena de um assalto. Ficou na porta com os olhos passando do armário meio vazio para a cômoda despida até a pilha de cabides no chão. Sua mandíbula se apertou, a voz falhou. Você está se mudando? Fechei o último zíper da bolsa e a joguei no ombro. Parabéns, Sherlock, demorou bastante para descobrir. Foi quando a expressão dela mudou de choque para raiva como se alguém tivesse apertado um botão. Você está mesmo me deixando porque eu tenho amigos? Por que eu não vou abandonar as pessoas que estiveram comigo por anos? Sentei na beira da cama, calmo como sempre, cotovelos nos joelhos. Kayla, não se trata de você ter amigos, se trata de eu não querer viver em uma república que eu não assinei. Você quer ser babá em tempo integral do grupo? Beleza, mas não espere que eu seja o sexto colega de quarto pagando metade das contas. Ela levantou as mãos. Isso é insano. Você está me fazendo escolher entre você e eles. Eu ri, balancei a cabeça. Não, estou fazendo a mim mesmo escolher. Eu pedi uma noite, só uma, nosso aniversário. Você não conseguiu me dar isso porque a pré-festa da Lena aparentemente precisava de uma animadora mais do que eu precisava de uma namorada. Isso foi tudo o que eu precisava saber. Os olhos dela se estreitaram como se eu tivesse acabado de insultá-la pessoalmente. Você está distorcendo isso. Você sabia no que estava se metendo quando começamos a namorar. Isso é quem eu sou. Sim, respondi me levantando com a bolsa na mão. Eu achei que quem você era alguém que queria construir algo, mas descobri que você só queria ser a mascote do grupo. Isso não sou eu. Ela me encarou como se eu tivesse falado outra língua. Então é isso. Você está jogando fora 2 anos por causa de uma noite? Kayla, não foi uma noite, foi a formatura, foi o casamento do meu irmão, foi a cirurgia da minha mãe, todos ignorados porque Maya precisava desabafar ou Travis precisava de distração. 2 anos de eu sendo plano reserva, não sou burro o bastante para assinar o terceiro. A boca dela se abriu como se quisesse argumentar, mas nada saiu, só ficou parada olhando o quarto meio vazio como se estivesse tentando encontrar apoio nos móveis. Então veio a virada, as lágrimas começaram, a voz dela caiu mais suave e ela tentou a carta da nostalgia. Mas e tudo que compartilhamos? Lembra quando fomos àquele show e encontramos Derek e Maya? Ou quando cozinhamos para todo mundo durante a quarentena? Todas aquelas memórias. Eu a interrompi. Você acabou de provar meu ponto. Cada memória que você escolheu foi ligada ao grupo. Você nem consegue citar um momento só nosso sem eles juntos. Ela congelou, os lábios entreabertos, percebendo que eu tinha acertado em cheio. Deixei a chave em cima da cômoda e a peguei de volta. Vou deixar isso depois que pegar o resto neste fim de semana, quando você estiver na festa da piscina da Lena, sem motivo para interromper o sagrado calendário do grupo. As lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por fogo. Você não pode simplesmente ir embora assim, isso não acabou, Ryan. Joguei a bolsa mais alto no ombro e sorri de canto. Você tem razão, não acabou, só acabou para mim. O resto de vocês pode continuar brincando de casinha. Ela me seguiu pelo corredor, a voz ficando mais alta a cada passo. Você é egoísta, está jogando fora tudo que construímos só porque não consegue lidar com o fato de eu ter uma vida social. Parei na porta, me apoiei no batente. Estou jogando fora porque você não conseguiu lidar com um relacionamento, há uma diferença. Pela primeira vez ela não tinha resposta, só ficou lá na sala de braços cruzados, ímãs do calendário do grupo ainda colados na geladeira como mandamentos. Então ela tentou a última cartada, a voz falhando de novo agora tentando arrancar simpatia. Ryan, o que devo dizer a eles? Eles não vão entender isso, vão achar que eu falhei. Inclinei a cabeça. Diga a verdade, diga que você priorizou ser a MVP do grupo em vez de ser minha namorada. Se quiser até escrevo para você se precisar de um roteiro. Ela me lançou um olhar cheio de lágrimas, mas eu vi as rachaduras. Ela não estava preocupada comigo, estava preocupada com como o término pareceria para o comitêzinho dela. Abri a porta e joguei a última bolsa no porta-malas. Sentar naquele banco do motorista foi como finalmente respirar depois de ficar tempo demais debaixo d'água. E eu soube naquele instante que ela não ia deixar isso terminar em silêncio.
No sábado de manhã meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu sair da cama. Achei que fosse ligação de spam, mas não. Era a Kayla. Várias chamadas perdidas. Uma parede de mensagens. Precisamos conversar. Você não pode simplesmente desaparecer. Seja adulto. Não respondi. Se ela queria encerramento, que pedisse ao comitê dela. Na hora do almoço o grupo já tinha entrado no jogo. Travis deixou uma mensagem de voz que parecia um diretor de escola tentando me dar bronca. Mano, você está sendo imaturo, não pode simplesmente ir embora sem resolver. Deletei no meio. Uma hora depois Maya mandou um texto enorme terminando com: você está destruindo a família que construímos. Família. Quase cuspi o café. Essas pessoas honestamente achavam que dividir batatas fritas e fofoca era o mesmo que laços de sangue. Respondi só uma vez para calar a boca. Não sabia que eu era casado com os Vingadores. Reunião de família encerrada. Silenciei a conversa depois disso. À noite já tinha mensagens de todos os quatro. Derek tentou a abordagem calma. Vamos nos encontrar, cara. Podemos resolver. Lena tentou a culpa. Kayla está devastada. Não consegue comer. E Maya tentou a cartada moral. Abandoná-la sem aviso é abuso emocional. Abuso emocional por sair de um apartamento que eu pagava metade do aluguel? Tá bom. Ignorei tudo. O silêncio acabou sendo gasolina no fogo deles. No domingo de manhã eu estava finalmente sentindo paz no meu novo lugar, mas não deveria ter me surpreendido. Kayla deve ter visto o e-mail do contrato no nosso laptop compartilhado porque lá estavam eles na minha campainha, Kayla e atrás dela o maldito grupo inteiro. Eu realmente ri. Estavam lá fora alinhados como uma boy band de loja de $1, lado a lado, Kayla na frente de braços cruzados e o grupo atrás como backing vocals. Peguei minhas chaves, saí e me apoiei no batente da porta. O que é isso? Power Rangers reunidos? Qual é o plano? Intervenção, terapia em grupo. Kayla começou alto bastante para os vizinhos olharem pela janela. Precisamos resolver isso agora. Você não pode simplesmente desaparecer e ignorar todo mundo. Somos todos adultos aqui. Inclinei a cabeça. Engraçado, adultos normalmente sabem respeitar limites. Foi quando Travis estufou o peito e deu um passo à frente. Cara, você está sendo um babaca egoísta. Sabe o quanto está machucando ela? O quanto está machucando todos nós? Pisquei para ele. Todos vocês? Isso é insano. Considerando que eu conheço vocês há menos de 2 anos e metade do tempo você estava desmaiado no meu sofá. Como exatamente estou te machucando, Travis? Ele abriu a boca, fechou e murmurou algo sobre família. Levantei a sobrancelha. Certo, família, exceto que da última vez que verifiquei família paga aluguel, família compra mantimentos, família não come minhas sobras e deixa caixas vazias na geladeira. Vocês não são família, são parasitas com um grupo de WhatsApp. Isso calou ele. Maya começou a chorar de verdade, lágrimas mesmo. Você está nos destruindo, não se importa com o que isso faz com Kayla? Cruzei os braços. Kayla se importou mais com a festa da piscina da Lena do que com a cirurgia da minha mãe. Se importou mais com pré-festas de aniversário do que com o nosso aniversário. Se ela não se importou comigo, por que eu deveria me importar agora? Lena puxou o celular e começou a gravar. Você vai se arrepender de dizer isso. Sorri. Perfeito. Certifique-se de pegar meu melhor ângulo. Talvez possam postar no TikTok do grupo. Espera. Não funciona tão bem quando vocês parecem palhaços. Derek, que tinha ficado quieto o tempo todo, tentou intervir. Ryan, vamos lá, só estamos pedindo que você encontre um meio termo. Ninguém está dizendo para abandonar completamente, apenas não jogue tudo fora. Eu o cortei. Derek, você tem uma noiva. O que acontece quando Emma disser que está cansada desse culto do grupo? Você vai pular o próprio casamento para garantir que Travis tenha os nachos de sexta-noite? Exatamente, cresça. O rosto dele ficou vermelho, ele não respondeu. Kayla finalmente explodiu, a voz tremendo de fúria. Isso não acabou. Você não pode terminar assim. Passamos por muita coisa. Dei um passo mais perto e todos recuaram um pouco. Kayla, acabou no momento em que você me disse que eu sou temporário e seus amigos são permanentes. Você fez sua escolha. Só estou te cobrando isso. O silêncio depois foi de ouro. Tirei o celular do bolso, rolei a tela e levantei. Vocês têm 30 segundos antes de eu chamar a segurança. 29 agora. Eles só ficaram ali murmurando, se mexendo como se não soubessem o que fazer. Comecei a contar mais alto. 25, 24, 23. Quando cheguei em 20, eles se dispersaram como adolescentes pegos fumando atrás do ginásio. Kayla foi a última a sair, lançando um olhar por cima do ombro. Você vai se arrepender disso, Ryan. Você vai ficar sozinho quando eles se forem. Dei uma saudação preguiçosa, melhor sozinho do que cuidando de uma creche.
A segurança chegou um minuto depois, perguntou se eu queria registrar a ocorrência. Disse que não, contanto que eles ficassem longe. O guarda riu e disse: não se preocupe, vamos ficar de olho. Pareciam prestes a começar um flash mob. Voltei para cima, fechei a porta e finalmente sentei em paz. Meu telefone vibrou mais algumas vezes naquela noite, mas não atendi. Na segunda de manhã as ligações diminuíram, até quarta as mensagens mudaram de tentativas de culpa para insultos, covarde, controlador, parasita emocional. Silenciei cada número um por um, deixei eles gritarem no vazio. O engraçado é que para pessoas que diziam ser família, desmoronaram rápido quando alguém colocou limites. Não eram um grupo, eram apenas codependentes se agarrando uns aos outros porque ninguém mais os aguentava, e no fundo Kayla sabia disso. Por isso ela não ia parar. Depois daquela cena dos Vingadores versão orçamento na frente do meu prédio, a vida ficou realmente quieta, e por quieta quero dizer deliciosamente normal, sem grupo de mensagens vibrando às 2 da manhã, sem sapatos aleatórios no meu corredor, sem latas de refrigerante vazias no balcão. Meu novo apartamento não era grande coisa, colchão no chão, TV em cima de uma caixa, mas era meu, e isso valia mais do que qualquer coisa que eu tivesse em meses. A primeira coisa que fiz foi chamar alguns amigos antigos que não via há séculos, fomos comer asas, assistir a um jogo, o ar como se nada tivesse mudado. Engraçado como, ao liberar seus fins de semana do dever de babá, de repente você tem tempo para seus amigos de verdade. Um deles até brincou: caramba Ryan, você sumiu como se tivesse entrado em proteção à testemunha. Eu só ri e disse: sim, exceto que as pessoas de quem estou me escondendo são viciadas em selfies de grupo em vez de crimes. E então apareceu Júlia, conheci através de um amigo em comum num churrasco. Ela não era espalhafatosa, não tinha apelido de grupo, nem moletom combinando, só tranquila, engraçada e realmente prestava atenção quando você falava. Fomos jantar na semana seguinte, só nós dois, e juro que parecia alienígena o fato de ela não checar o celular uma vez sequer. No meio da refeição me peguei esperando ela olhar as notificações, mas não, ela só ficou lá ouvindo, rindo, jogando o sarcasmo que combinava com o meu. Foi aí que percebi: então é assim que namorar normalmente se sente. Enquanto isso, as notícias sobre o vínculo perfeito do grupo começaram a vazar pela rede. A noiva do Derek, Emma, aparentemente não tinha nenhuma paciência com o culto do grupo. Ela disse diretamente que se ele quisesse construir um futuro não podia continuar brincando de adolescente com Kayla e companhia todo fim de semana. Derek tentou equilibrar por um tempo, mas o planejamento do casamento mais a família da Emma rapidamente pesaram mais do que as festas da piscina da Lena. Pelo que ouvi, agora ele só aparece nas coisas do grupo uma vez a cada poucas semanas, e mesmo assim sai cedo. A história da Maya foi ainda melhor. Ela conseguiu uma promoção no trabalho, bom para ela, mas veio com transferência para Portland. Quando contou a notícia, Kayla aparentemente tratou como um funeral. Amigos de verdade não se abandonam por oportunidades de carreira, disse ela. Sim, porque aluguel se paga com pulseirinhas da amizade, né? Maya ainda tentou manter vivo com chamadas de Zoom, mas Kayla aparentemente foi fria com ela, comportamento bem solidário de melhor amiga. E a cereja do bolo, Lena e Travis. Por anos eles tiveram aquele vai e volta que todo mundo fingia não existir. Agora estava oficialmente ligado, sério o bastante para começarem a aparecer como casal, não apenas sumindo depois das noites do grupo. Isso arruinou instantaneamente a desculpa favorita da Kayla sobre como o grupo precisava dela por causa do equilíbrio que ela fornecia. Uma vez que Lena e Travis se juntaram, metade do combustível para drama secou, e Kayla odiou isso. Pelo que dizem, ela ficava levantando a questão do que aconteceria se eles terminassem, como se fosse um desastre natural que o grupo tivesse que se preparar. Então, em poucos meses, o pequeno império deles desmoronou, Derek fora, Maya embora, Lena e Travis trancados na bolha deles. Isso deixou Kayla ali parada segurando os restos como a última criança numa festa de aniversário em que ninguém apareceu. E a parte que me matou foi que ela começou a dizer às pessoas que todo mundo estava dando um Ryan, palavras dela, não minhas. Derek estava dando um Ryan por priorizar Emma, Maya estava dando um Ryan por focar na carreira, Lena e Travis estavam dando um Ryan por escolherem um ao outro em vez do grupo. Aparentemente meu nome virou gíria para crescer. Eu devia ter registrado a marca. A ironia era boa demais. Ela me chamou de egoísta por querer equilíbrio, mas agora que o grupo estava encolhendo, de repente era uma tragédia, de repente todo mundo estava traindo ela. Ela disse a conhecidos que eu plantei a semente do abandono, como se eu fosse algum líder de seita sussurrando independência nos ouvidos deles. Quem me dera ter esse poder?
Enquanto ela entrava em espiral, eu estava realmente aproveitando, pela primeira vez em anos. Fui a um show com Júlia e alguns amigos dela. Ninguém exigiu 5 fotos de grupo antes da primeira música. Ninguém ficou bravo porque as batatas fritas não foram divididas igualmente. Ninguém tratou sair à meia-noite como uma traição. Apenas pessoas se divertindo. Depois, Júlia se inclinou e disse: "Sua ex realmente te prendeu em uma situação estranha, hein?" Sorri, sim. Era como namorar alguém com 4 acompanhantes permanentes. Não recomendo. Quando cheguei em casa naquela noite, tinha 6 chamadas perdidas de números aleatórios. Nem me dei ao trabalho de verificar, já sabia o que era. Kayla pescando com celulares descartáveis, desesperada para me puxar de volta. A questão é que ela não entendia matemática. Um cara saindo era um incômodo, 4 pessoas se afastando era um choque de realidade. E a realidade era que o grupo só funcionava porque todos jogavam junto. Uma vez que as pessoas começaram a viver suas próprias vidas, toda a estrutura desabou como uma torre de Jenga mal feita, e tudo o que eu precisei fazer foi ir embora. Mas claro que Kayla não podia parar aí. Uma semana depois de ouvir que ela andava reclamando que todo mundo estava dando um Ryan, meu telefone vibrou com um número que eu não reconhecia. Contra meu bom senso, atendi. "Ryan, sou eu." Não disse nada. "Eu sei que você tem me ignorado." Ela correu em frente, "mas tenho pensado muito. Talvez a gente pudesse tomar um café, só conversar." Dei uma risada. Conversar sobre o quê? Como anda a coleção de boias da Lena? Silêncio na linha, depois um suave. "Eu estraguei tudo. Vejo isso agora. Não percebi o quanto estava te afastando." Desliguei sem dizer nada. Isso deveria ter sido o fim, mas Kayla não foi feita para sutilezas. Nos dias seguintes ela mandou mensagens como: "Eu entendo agora, não equilibrei as coisas. Vejo o que você quis dizer sobre prioridades. Você tinha razão sobre tudo. Todos os maiores sucessos, meses atrasados." Mostrei uma delas para Júlia e ela riu. "Então agora ela quer te rebatizar como coach de vida?" "Aparentemente", respondi, "mas minha agenda está cheia." Fiquei em silêncio, e esse silêncio provavelmente a enlouqueceu mais do que qualquer resposta que eu pudesse dar. Então veio o encontro ao acaso. Júlia e eu estávamos num restaurante italiano no centro, jantando antes de um filme. No meio da minha massa ouvi uma risada familiar do outro lado do salão. Olhei de relance e lá estava ela, Kayla, sentada numa mesa de canto com Travis e Lena. Claro que me viu antes de eu poder desviar o olhar. Os olhos dela se arregalaram e dava para ver as engrenagens girando na cabeça. "Eu vou até lá, eu faço uma cena." Júlia percebeu que eu fiquei tenso, adivinhou, eu confirmei. Para ser justa, Kayla não veio imediatamente, mas quando Júlia e eu estávamos saindo, ela nos interceptou na saída. "Ryan, oi, posso falar com você um minuto?" Júlia apertou minha mão e disse que me esperaria no carro, o movimento mais suave que podia ter feito. Kayla parecia diferente, cansada talvez, ou talvez fosse só o fato de que sem o grupo apoiando ela, parecia menor. "Eu sei que você tem me ignorado", disse rápido como se tivesse ensaiado no espelho, "e eu entendo por quê. Só queria dizer que você tinha razão sobre tudo, sobre equilíbrio, sobre prioridades, sobre eu não saber ser parceira. Vejo isso agora." Assenti, aprecio. Os olhos dela buscaram os meus. "Não estou pedindo outra chance, só precisava que você soubesse que entendo agora e sinto muito." E pela primeira vez pareceu real, sem desculpas, sem referências ao grupo, apenas honestidade crua. Assenti de novo. "Bom, então estamos na mesma página." Ela olhou para o estacionamento onde Júlia esperava no carro, os lábios se contraíram num sorriso triste. "Ela parece legal, espero que saiba o que tem." "Ela sabe", respondi simplesmente, e foi isso. Ela voltou para dentro, eu fui até o carro. Júlia perguntou se eu estava bem e percebi que realmente estava. Uma semana depois, ouvi por conhecidos, o grupo estava oficialmente acabado. Derek estava mergulhado no planejamento do casamento com Emma, Maya se acomodando na nova vida em Portland, Lena e Travis só tinham olhos um para o outro, nenhum grupo precisava de Kayla. Enquanto isso, ela ainda mandava mensagens nostálgicas de lembra quando no antigo chat, tentando manter vivo, ninguém respondia. Essa foi a parte que mais me marcou, ela não percebeu até ser tarde demais. Relacionamentos, amizades, parcerias, o que for, só funcionam se ambos realmente investirem. Quando as pessoas percebem que estão desperdiçando energia, elas vão embora. Eu não desperdiçava mais nada, colocava esforço onde importava e cortava onde não importava. Matemática simples.
No último fim de semana Júlia conheceu alguns dos meus amigos, sem hierarquia de grupo, sem regras não ditas, sem lealdade de clã, apenas adultos normais se divertindo, rindo, aproveitando. Em certo momento Júlia se inclinou e disse, isso é tão fácil, e sim, era. Essa é a diferença. Então, o que aprendi? Às vezes a melhor jogada não é dar ultimatos ou implorar para alguém ver o seu lado, às vezes a melhor jogada é arrumar suas coisas, sair andando e deixar as próprias escolhas delas desmoronarem ao redor. Kayla quis testar se o grupo dela sempre estaria lá depois de mim, parece que finalmente conseguiu a resposta. E eu? Eu não apenas fui embora, eu subi. Meu irmão pegou emprestado meu Bentley GT para sair com a minha noiva, mas o carro os atingiu duramente quando sofreram um acidente e agora estão implorando pela minha misericórdia para eu acionar o seguro. Oi pessoal, eu preciso desabafar porque ainda estou processando a completa bagunça que a minha vida se tornou no último mês. Isso vai ser longo, mas preciso expor todos os detalhes para que vocês entendam por que não vou ceder no que todo mundo acha que é uma decisão cruel. Eu, homem de 31 anos, trabalho com desenvolvimento imobiliário comercial, abri minha própria empresa há 5 anos, depois de uma década ralando e aprendendo negócio. Não estou nadando em dinheiro nem nada, mas ganho o suficiente para ter algumas coisas boas, incluindo meu Bentley Continental GT de 2022, que comprei no ano passado. É o meu bebê, azul meia-noite, interior de couro creme e dirige como um sonho. Economizei durante 3 anos para comprar esse carro e ele representa tudo pelo que trabalhei. Meu irmão mais novo, Jake, homem de 28 anos, sempre foi o favorito da família, apesar de ser um completo fracassado. Clássica síndrome da criança dourada, sabe? Enquanto eu estudava e trabalhava feito louco na faculdade, Jake estava em festas e mal se arrastava para passar. Quando eu começava meu negócio e vivia de miojo, Jake recebia resgates dos nossos pais a cada poucos meses. O padrão nunca mudou. Jake era demitido dos empregos por chegar atrasado ou simplesmente não aparecer, torrava dinheiro em besteiras como esquemas de criptomoedas ou tentativas de virar influenciador no YouTube, e toda vez que afundava nossos pais apareciam para salvá-lo. Enquanto isso, quando pedi para emprestarem $5.000 para ajudar a iniciar meu negócio, recebi uma palestra sobre responsabilidade e tive que apresentar um plano de negócios detalhado. Mas eu amava meu irmão de qualquer jeito, sangue é sangue, certo? E achei que ele finalmente estava se acertando quando começou a namorar uma garota, Sarah, há cerca de 2 anos. Ela parecia uma boa influência, tinha seu próprio emprego em marketing, um apartamento bacana, e fez ele agir como adulto pela primeira vez. Foi assim que conheci minha agora ex-noiva, Vitória, mulher de 26 anos. Ela era colega de faculdade de Sarah, que se mudou para nossa cidade há cerca de 18 meses. Nós 4 começamos a sair juntos como casais, jantares duplos, viagens de fim de semana, todo esse pacote. Vitória trabalhava como designer gráfico em uma startup de tecnologia e era tudo o que eu achava que queria, inteligente, linda, ambiciosa, engraçada, tinha um jeito de fazer todos no ambiente se sentirem especiais. Nós nos conectamos imediatamente, ela entendia minha vontade de construir algo significativo, apoiava minhas longas horas de trabalho e nunca me fazia sentir culpado pelo meu sucesso. Quando outras mulheres que namorei se sentiam intimidadas pelo meu negócio ou achavam que eu era focado demais no trabalho, Vitória me incentivava a sonhar mais alto, ficava até tarde me ajudando a preparar apresentações, levava jantar para meu escritório em épocas de pressão e parecia genuinamente animada com nosso futuro juntos. Depois de 1 ano de namoro eu pedi ela em casamento, aluguei o restaurante favorito dela, fiz tocar em nossa música, todo gesto romântico, ela chorou, disse sim e me senti o homem mais sortudo do mundo. Marcamos a data para setembro próximo e começamos a planejar o que achávamos que seria nosso casamento perfeito. Nós 4, eu, Vitória, Jake e Sarah, ficamos muito próximos, fazíamos tudo juntos, viagens de fim de semana para as montanhas, férias na praia, jantares regulares nas casas uns dos outros. Vitória e Jake se davam muito bem, o que eu adorava ver. Meu irmão podia ser charmoso quando queria e Vitória apreciava o fato de ele me fazer rir e me ajudar a relaxar depois de dias estressantes de trabalho. Olhando agora consigo ver sinais que ignorei totalmente, como Vitória sempre se oferecer para ir com Jake quando saíamos em carros separados, rir demais das piadas idiotas dele, ou mandar mensagem direto para ele sobre planos de grupo em vez de falar comigo ou com Sarah, mas na época achei apenas que era bom minha noiva e meu irmão serem próximos. O Bentley também virou parte da nossa dinâmica. Jake era obcecado por aquele carro desde o primeiro dia, sempre pedindo para dirigir, tirando fotos, postando stories no Instagram sempre que saíamos nele.
Eu deixava ele dirigir de vez em quando, em churrascos de família ou em viagens curtas quando eu tinha bebido algumas cervejas. Ele era um motorista decente e honestamente eu gostava de ver o quanto ele ficava empolgado. Vitória também amava o carro, mas de outro jeito. Ela valorizava a engenharia, o acabamento, o fato de representar meu esforço. Sempre passava a mão no interior quando saíamos e uma vez me disse que se sentia orgulhosa de estar com alguém que tinha conquistado algo tão bonito. 3 meses atrás as coisas começaram a mudar. Jake e Sarah terminaram, supostamente de forma mútua, mas Sarah parecia bem amarga com isso. Parou de sair conosco e isso mudou a dinâmica do grupo. Ficou só eu, Vitória e Jake, o que não me incomodou no início. Irmãos e futura cunhada criando laços, certo, mas Vitória começou a agir de forma diferente. Ficava mais no celular, às vezes tarde da noite, e quando eu perguntava com quem falava ela dizia que era do trabalho ou a mãe dela, mas sempre fechava a tela rápido. Ela começou a sugerir que incluíssemos Jake em mais planos, até nos românticos, dizendo Jake parece solitário desde a separação, talvez devêssemos convidá-lo para jantar. Também passou a se interessar mais pela vida de Jake do que parecia normal, sempre perguntando sobre a procura de emprego dele, a situação de moradia, os relacionamentos. Eu achei que ela só estava sendo gentil e tentando ajudar meu irmão numa fase ruim. Meu Deus, como eu fui ingênuo! O incidente aconteceu há 3 semanas em um sábado. Eu tinha trabalhado em um grande negócio de desenvolvimento comercial a semana inteira e estava completamente exausto. Vitória e eu tínhamos planejado uma noite tranquila em casa, mas por volta das 6 da tarde ela disse que não estava se sentindo bem e queria ir para casa descansar. Ela morava a cerca de 20 minutos de distância em seu próprio apartamento. Nós estávamos planejando morar juntos depois do casamento. Fiquei desapontado, mas entendi. Eu disse a ela que provavelmente pediria comida e assistiria Netflix. Ela me beijou de despedida e disse que me ligaria no dia seguinte. Por volta das 8 da noite Jake me mandou mensagem dizendo: Ei mano, seria tranquilo se eu pegasse o Bentley emprestado hoje à noite. Tenho um encontro com uma garota e quero impressioná-la. Prometo que vou ser super cuidadoso. Eu hesitei, estava cansado e a ideia de sair para entregar o carro parecia um esforço grande, mas Jake estava deprimido desde o término e, se pegar meu carro emprestado ajudaria a voltar a se animar, por que não? Respondi com certeza, mas tenha cuidado, você sabe o quanto esse carro significa para mim. Ele veio por volta das 8h30 para buscá-lo, parecia animado, falava sobre como essa garota que estava vendo era realmente especial e queria causar uma boa impressão. Eu entreguei as chaves e disse que precisava do carro de volta até domingo à tarde. Ele prometeu que cuidaria como se fosse o bebê dele. Domingo à tarde passou e nada de Bentley, nada de Jake. Liguei para ele por volta das 4 da tarde, foi direto para a caixa postal, mandei mensagem e nada. Comecei a ficar irritado, meu carro não era algum brinquedo com o qual ele podia simplesmente desaparecer. Às 8 da noite eu já estava genuinamente preocupado que algo tivesse acontecido. Liguei para meus pais, eles não tinham notícias dele. Cheguei a ligar para alguns amigos, mas ninguém o tinha visto. Passei a noite de domingo quase sem dormir, alternando entre fúria e preocupação real de que meu irmão pudesse estar machucado em algum lugar. Na segunda de manhã eu estava prestes a registrar um boletim de ocorrência quando meu telefone tocou. Número desconhecido. É o Sr. Axel Rivera. A voz era profissional e calma. Sim. Quem está falando? Aqui é o oficial Martinez da Polícia Estadual. Estou ligando sobre um veículo registrado em seu nome, um Bentley Continental GT de 2019. O veículo se envolveu em um acidente ontem à noite. Meu estômago afundou. Meu irmão está bem, Jake Rivera, ele estava dirigindo. O Sr. Rivera está em condição estável no Mercy General Hospital. Havia também um passageiro no veículo, igualmente estável. O senhor precisa comparecer para discutir o relatório do acidente e questões de seguro. Vesti uma roupa e corri para o hospital, minha mente girando. Jake estava bem, isso era o principal. O carro podia ser substituído. Enquanto meu irmão não estivesse gravemente ferido, todo o resto era apenas dinheiro e metal. Cheguei ao hospital e pedi por Jake Rivera. A enfermeira me direcionou para o quarto 314. Eu caminhava pelo corredor ensaiando o que diria, como o abraçaria e falaria que o carro não importava, desde que ele estivesse seguro, quando vi algo que me fez parar imediatamente. Pela pequena janela da porta eu vi Jake na cama do hospital e sentado na cadeira ao lado dele, segurando sua mão, estava Vitória, minha noiva, ainda com as mesmas roupas que eu tinha visto nela no sábado à noite quando disse que ia para casa doente. Por um momento meu cérebro se recusou a processar o que eu estava vendo. Tinha que haver alguma explicação. Talvez ela tivesse ouvido sobre o acidente e viesse apoiá-lo. Talvez estivesse ali como minha representante já que eu não havia chegado ainda. Mas então Jake se inclinou e a beijou. Não um beijo amigável na bochecha. Um beijo de verdade, suave e íntimo.
como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Eu fiquei congelado naquele corredor, vendo meu irmão e minha noiva juntos em um quarto de hospital, e senti meu mundo inteiro desmoronar. Tudo fez sentido naquele momento. As mensagens tarde da noite, o súbito interesse de Vitória pela vida de Jake, sua sugestão de incluí-lo em nossos planos românticos, o jeito como se ofereceu para ir com ele no sábado à noite. Quando disse que estava doente indo para casa, na verdade estava saindo com Jake no meu carro, o carro pelo qual eu tinha ralado tanto, que representava tudo que eu construí, eles vinham usando para se encontrar escondidos pelas minhas costas. Abri a porta de repente, os dois olharam para mim e a culpa em seus rostos me disse tudo o que eu precisava saber. Axel. Vitória se levantou largando a mão de Jake como se estivesse em chamas. Eu posso explicar. Explicar o quê? Minha voz estava mortalmente calma. Explicar por que minha noiva está de mãos dadas com meu irmão em um quarto de hospital. Explicar por que você estava no meu carro quando disse que estava em casa doente. Jake tentou se sentar mais ereto na cama, se contorcendo de dor. O braço esquerdo estava numa tipóia e ele tinha um curativo na testa. Mano, escuta não. Eu levantei a mão. Nem ouse me chamar de mano agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Vitória ficou vermelho. As lágrimas começaram a brotar. Jake parecia querer desaparecer dentro da cama do hospital. Há quanto tempo? Perguntei baixinho. Eles se olharam. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Axel, por favor, deixe-nos explicar. Vitória começou. Há quanto tempo? Repeti com a voz mais dura agora. 2 meses. Jake murmurou. 2 meses enquanto eu planejava nosso casamento, enquanto eu trabalhava horas extras para economizar para nossa lua de mel, enquanto eu deitava ao lado dela todas as noites confiando completamente. 2 meses, repeti deixando a realidade afundar, e no sábado à noite nós não planejamos, Vitória disse rápido, simplesmente aconteceu, nós fomos jantar e começamos a conversar, e no meu carro Vitória, você usou o meu carro para me trair com o meu irmão. As palavras ficaram suspensas no ar como uma nuvem tóxica. Vitória começou a chorar mais forte. Jake não conseguia me encarar. O que aconteceu? Perguntei. O acidente. Jake pigarreou. Nós estávamos voltando de um hotel fora da cidade. Era tarde, talvez 2 da manhã. Vitória estava. Ela estava me distraindo enquanto eu dirigia e não vi a curva a tempo. Bati em uma árvore. Ela estava te distraindo como? O rosto dele ficou vermelho e eu já sabia preencher as lacunas. Jesus Cristo, afundei na outra cadeira do quarto. Você destruiu meu ventre porque estava recebendo um boquete da minha noiva. Vitória soluçava mais forte. Não foi assim. Como foi então, Vitória? Porque do meu ponto de vista parece que vocês dois vêm mentindo para mim há meses, usando meu carro para o caso de vocês, e agora o destruíram porque não conseguiram manter as mãos longe um do outro tempo suficiente para dirigir com segurança. Levantei-me, terminei com vocês dois. Virei-me para sair, mas Vitória agarrou meu braço. Axel, por favor, eu te amo. Essa coisa com Jake não significa nada, foi um erro. Olhei para a mão dela no meu braço, depois de volta para o rosto coberto de lágrimas. Se não significa nada, por que você vem fazendo isso há 2 meses? Por que estava segurando a mão dele quando entrei aqui? Por que mentiu para mim no sábado à noite? Ela não tinha resposta. Soltei meu braço. O noivado acabou, não me procure mais. Saí daquele quarto e não olhei para trás. Os dias seguintes foram um borrão de logística e questões legais. O Bentley estava destruído, enrolado em uma árvore no que o relatório policial chamou de distração do motorista e excesso de velocidade. O perito da seguradora tirou fotos e ver meu belo carro amassado como uma lata de cerveja foi quase tão doloroso quanto a própria traição. Jake me ligava constantemente, Vitória mandava mensagens e e-mails, os dois querendo explicar e consertar as coisas. Bloqueei os números deles e apaguei os e-mails sem ler. Meus pais souberam do acidente primeiro, depois a traição veio à tona. Minha mãe ligou chorando dizendo que eu precisava perdoar Jake porque família é tudo e as pessoas cometem erros. Meu pai foi mais moderado, mas ainda assim insistia na reconciliação. Seu irmão fez uma escolha ruim, mas está realmente arrependido, ele disse. Vitória também, os dois perceberam que estragaram tudo. Eu disse aos meus pais o mesmo que disse a Jake e Vitória, eu terminei, não havia volta de um nível de traição desses. Mas então começaram as complicações do seguro. Veja, é o tipo de coisa que ninguém pensa quando empresta o carro para alguém, seguro fica muito complicado muito rápido. Minha pólice cobria o veículo, mas havia questões sobre se a direção imprudente de Jake e as circunstâncias do acidente poderiam afetar o pagamento. A seguradora começou a fazer perguntas detalhadas sobre por que Jake estava dirigindo, se eu sabia do relacionamento dele com Vitória, se isso constituía algum tipo de fraude de seguro.
Mais importante, Jake não tinha seu próprio seguro de carro, ele estava dirigindo meu carro com minha permissão, o que significava que ele estava coberto pela minha pólice para o acidente. Mas isso também significava que ele era potencialmente responsável por danos além do que meu seguro cobriria. O hotel em que eles estiveram, Jake havia reservado com um cartão de crédito que já estava estourado, a árvore que eles atingiram estava em propriedade privada e o dono do terreno falava em processar por danos materiais e limpeza ambiental. As contas médicas também estavam se acumulando. Jake não tinha um bom plano de saúde através do seu trabalho de meio período. Em uma semana após o acidente, Jake já estava olhando para potenciais dezenas de milhares de dólares em responsabilidade, dinheiro que ele absolutamente não tinha. Foi então que ele veio até mim. Eu estava no meu escritório na sexta-feira seguinte quando Jake apareceu. Minha assistente tentou impedi-lo, mas ele a empurrou e entrou. Ele parecia péssimo, pálido, mais magro, olheiras profundas, a tipóia já não estava, mas ainda se movia com cuidado. Axel, precisamos conversar. Não precisamos, saia. Por favor, apenas me escute, estou em sérios apuros. Olhei para ele de pé no meu escritório, meu irmão que eu tinha amado e confiado a vida inteira, e senti nada além de nojo. Ótimo, os problemas do seguro estão ficando complicados, pode haver lacunas na cobertura, eu posso ser responsável por muito mais do que o valor do carro. Azar o seu, Jake. Eu sou seu irmão. Você era meu irmão antes de decidir foder minha noiva no meu carro. Ele se encolheu, eu sei que você está bravo. Bravo, eu ri sem humor. Bravo é quando alguém te corta no trânsito. O que eu sinto por você vai muito além de bravo. Aconteceu, tá bem. Vitória e eu, nós não planejamos. Estávamos passando por coisas e nos conectamos. E por 2 meses saiu do controle. Nós dois sabíamos que era errado. Íamos terminar quando? Quando, antes ou depois de você se casar com ela? Ele não conseguiu responder. Aqui está o que vai acontecer, disse recostando-me na cadeira. Você vai lidar com seus problemas de seguro sozinho, vai descobrir como pagar pelos danos à propriedade, pelas contas médicas, tudo, e vai fazer isso sem nenhuma ajuda minha. Axel, eu não tenho esse tipo de dinheiro, você sabe que não tenho. Devia ter pensado nisso antes de me trair. O que você quer que eu faça? Não posso voltar no tempo. Quero que enfrente as consequências das suas ações, pelo menos uma vez na sua maldita vida, em vez de esperar que alguém venha salvá-lo. O rosto de Jake se desmanchou. Vou perder tudo, meu crédito será arruinado, talvez tenha que declarar falência. Ótimo, talvez isso te ensine algo sobre ações terem consequências. Por favor, Axel, eu farei qualquer coisa para consertar isso. Levantei-me, não há nada que você possa fazer para consertar isso, nada. Quer saber o que você tirou de mim? Não é só o carro, Jake. Não é nem mesmo só a vitória. Embora isso doa pra caralho. Você tirou minha capacidade de confiar em alguém. Tirou 28 anos acreditando que você era alguém em quem eu podia contar. Tirou minha fé de que família significa alguma coisa. Ele chorava agora. Eu nunca quis. Eu não me importo com o que você quis. Eu me importo com o que você fez e o que você fez foi imperdoável. Então é isso. Você vai simplesmente me deixar afundar, Axel, disse Jake. Sim, Jake, é exatamente isso que eu vou fazer. Ele saiu do meu escritório chorando. Eu não senti pena dele, nem um pouco. Mas a pressão da família foi intensa. Meus pais ligavam todos os dias, meus tios se envolveram, até minha avó que já estava chegando aos 90 anos me ligou para me dar um sermão sobre perdão e lealdade familiar. Aquele menino cometeu um erro, disse minha avó com sua voz trêmula, mas ele ainda é sua carne e sangue. Seus pais te criaram melhor do que isso. Criaram mesmo, vovó. Porque eles criaram o Jake também e olha no que deu. A conversa só piorou a partir daí. Minha mãe tentou uma abordagem diferente, apareceu no meu apartamento com álbuns de fotos de quando Jake e eu éramos crianças, fotos de nós construindo cabanas, jogando beisebol, manhãs de Natal em que nós dois sorríamos com brinquedos novos. Olha isso, ela disse com lágrimas nos olhos, olha o quanto vocês dois se amavam, isso não desaparece por causa de um erro. Um erro que durou 2 meses e destruiu meu relacionamento e meu carro. Carros podem ser substituídos, Axel, irmãos não. Bem, confiança também não pode ser substituída, nem a minha noiva, aparentemente. Minha mãe deixou os álbuns de fotos, eu os joguei em um armário sem olhar. Enquanto isso, Vitória estava em sua própria crise, tinha largado o emprego, não aguentava o estresse, segundo o único amigo em comum que ainda falava com nós dois, ela tinha voltado a morar com os pais. O local do casamento, o buffet, o fotógrafo, eu tive que cancelar tudo e perder milhares em depósitos. Ela me escreveu uma carta de verdade escrita à mão, que foi entregue ao meu escritório.
Axel, começava, eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba o quanto estou arrependida. O que aconteceu com Jake não teve a ver com não te amar, teve a ver com estar confusa e tomar decisões terríveis. Eu joguei fora a melhor coisa da minha vida por algo que não significava nada. Ela seguiu por 3 páginas falando sobre como Jake a tinha perseguido, como ela se sentia negligenciada por causa da minha carga de trabalho, como o caso foi apenas uma forma de chamar atenção, como percebeu que Jake só a estava usando para se vingar de mim por ser mais bem-sucedido. Eu faria qualquer coisa para voltar atrás, ela escreveu. Jake não significa nada para mim, você é o amor da minha vida e vou passar a eternidade tentando ganhar seu perdão se você permitir. Eu queimei a carta sem terminar de ler. 2 semanas depois da visita de Jake ao meu escritório as coisas ficaram piores para ele. O dono da propriedade onde eles bateram decidiu processar por $50.000 em danos. Aparentemente a árvore que atingiram era uma espécie rara que custaria uma fortuna para substituir, além de haver contaminação ambiental pelos fluidos do carro. As contas médicas também estavam aumentando e o seguro do trabalho de meio período dele estava contestando a cobertura de alguns tratamentos. A seguradora também investigava o acidente mais a fundo, ao que parece fazer sexo enquanto dirige é considerado perigo imprudente, e estavam cogitando reduzir o pagamento ou negar cobertura totalmente. Se isso acontecesse, Jake seria responsável por tudo, os danos materiais, as contas médicas e até o custo do meu ventre destruído. Meu pai me ligou no trabalho. Axel, seu irmão está em sérios apuros, está falando em falência, talvez até ter que voltar a morar conosco, o crédito dele está destruído, não consegue um empréstimo para cobrir nada disso. Ótimo, mas Axel, ele é seu irmão. Ele era meu irmão, irmãos não apunhalam um ao outro pelas costas. Todo mundo comete erros. Pai, pare, só pare com essa besteira. Isso não foi um erro, esquecer de colocar gasolina no carro de alguém é um erro, bater em uma caixa de correio é um erro, manter um caso secreto com a noiva do seu irmão por 2 meses e usar o carro dele para isso não é um erro, é uma escolha, uma série de escolhas, todas feitas para me ferir. Houve silêncio do outro lado da linha. Ele vai perder tudo, disse meu pai finalmente. Ele já perdeu tudo que importava, agora só está perdendo as coisas. Mas a pressão continuava a aumentar. Sarah, a ex-namorada de Jake, me ligou do nada. Axel, eu soube do que aconteceu, sinto muito. Obrigado, Sarah. Como você está lidando com isso? Estou bem, mas preciso te contar algo sobre Jake e Vitória. Eu não queria muito ouvir, mas algo no tom dela me fez prestar atenção. O motivo de Jake e eu termos terminado, disse ela, foi porque eu o peguei trocando mensagens com Vitória. Isso foi há 4 meses, antes de qualquer coisa entre eles se tornar física, ele já estava interessado nela. Então eu o confrontei sobre isso e ele disse que eu estava sendo paranoica, mas eu sabia. Por que você não me contou? Pensei em contar, mas não tinha provas e achei que talvez eu estivesse apenas sendo uma ex-namorada ciumenta. Eu imaginei que se realmente estivesse acontecendo alguma coisa você perceberia sozinho. 4 meses, eles estavam planejando isso ou pelo menos pensando nisso por 4 meses, enquanto Vitória me ajudava a planejar nosso casamento, enquanto Jake pegava meu carro emprestado e agia como se fosse meu melhor amigo. A outra coisa, disse Sarah, na noite do acidente Jake tinha me mandado mensagem mais cedo naquele dia, ele estava bêbado acho, e disse algo sobre como ia pegar tudo que Axel tinha e como você sempre tinha sido o favorito do papai, mesmo fingindo o contrário. O que? Ele apagou a mensagem depois mas eu tirei print, ele falava sobre como você teve todas as oportunidades, como mamãe e papai fingiam tratá-los de forma igual, mas na verdade você sempre foi o filho de ouro porque era bem-sucedido. Ele disse que estava cansado de viver à sua sombra. Isso foi novidade para mim, eu sempre achei que Jake fosse o favorito. Axel, eu não acho que esse caso fosse apenas sobre Vitória, acho que Jake estava tentando te machucar especificamente, como se fosse vingança por alguma coisa. Depois que desliguei com Sarah fiquei no meu escritório por muito tempo pensando no que ela tinha dito. Será que eu tinha entendido errado a dinâmica da família? Será que Jake realmente me via como o filho favorito? Liguei para minha mãe, mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, querido, você está pronto para falar sobre seu irmão? Na verdade sim, mas não da maneira que você pensa. Papai e você trataram Jake e eu de forma diferente quando crescíamos. Houve uma pausa, o que você quer dizer? Sempre achei que Jake fosse o favorito, do jeito que vocês sempre o resgatavam, inventavam desculpas para ele, achei que eu era o que vocês esperavam mais. Oh Axel, a voz da mamãe suavizou, querido, Jake nunca foi o nosso favorito, fomos mais duros com você porque sabíamos que podia lidar com isso.
Jake sempre precisou de mais ajuda, mais apoio. Sabíamos que você era forte o suficiente para ter sucesso por conta própria, mas demos dinheiro a ele, ajudamos a tirá-lo de encrenca porque ele não conseguia se virar sozinho. Você nunca precisou desse tipo de ajuda. Desde o ensino médio você era independente, responsável, determinado. Tínhamos orgulho disso, mas talvez não tenhamos dito isso o suficiente. Senti algo mudar no meu peito. Jake acha que eu era o favorito. Jake sempre teve ciúmes de você, Axel. Seu pai e eu tentamos levantá-lo, ajudá-lo a encontrar o próprio caminho, mas ele sempre se comparou a você. Talvez tenhamos permitido isso tratando vocês de maneira diferente, mas foi porque vocês eram diferentes. Você era o forte. Depois daquela conversa entendi a traição de Jake de outra forma. Não era só sobre querer vitória, era sobre querer o que eu tinha, sobre querer me destruir porque ele não conseguia se erguer. Isso tornava tudo ainda pior. Jake apareceu no meu apartamento naquele fim de semana. Quase não deixei ele entrar, mas fiquei curioso para ver qual seria o novo ângulo dele. Ele parecia ainda pior do que antes, mais desesperado. Axel, por favor, estou implorando. Implorando por quê? Me ajuda com as coisas do seguro. Se você pudesse só ligar para eles e dizer que não vai buscar cobertura máxima, talvez aceitem menos, ou se pudesse me ajudar com um empréstimo. Não. Eu vou te pagar de volta, juro que vou. Vou arrumar um emprego melhor, vou. Com quais habilidades, Jake? O que exatamente você vai fazer que não conseguiu fazer nos últimos 10 anos? Eu não sei. Qualquer coisa, Axel. Eles estão falando em confiscar meu salário pelos próximos 20 anos. Nunca vou me recuperar disso. Ótimo. Talvez você finalmente entenda o que significa consequências. Isso não é mais apenas sobre consequências. Você está sendo cruel. Eu estou sendo cruel. Jake, você fudeu minha noiva no meu carro, planejou isso por meses, usou minha confiança, minha generosidade, meu amor por você como armas contra mim e agora quer que eu te ajude a evitar as consequências porque enfrentá-las é difícil. Eu cometi um erro. Pare de chamar de erro, eu gritava agora. Erro é algo que você faz uma vez sem pensar. Você fez uma escolha todos os dias por meses para continuar me traindo. Escolheu mandar mensagens para Vitória pelas minhas costas. Escolheu encontrá-la em segredo. Escolheu mentir para mim toda vez que nos víamos. Escolheu usar meu carro para o seu maldito caso. Isso não foram erros, Jake. Foram atos deliberados de traição. Ele chorava de novo. Eu sei que te machuquei. Sei que estraguei tudo. Mas ainda sou seu irmão. Não, não é. Meu irmão não teria feito isso comigo. Meu irmão teria vindo falar comigo se tivesse sentimentos por Vitória. Meu irmão teria respeitado meu relacionamento e encontrado outra pessoa. Meu irmão teria se importado mais com nossa família do que em transar. Por favor, Axel, eu faria qualquer coisa. Não há nada que você possa fazer e mesmo que houvesse eu não deixaria. Quer saber por quê? Porque ajudar você passaria a mensagem de que esse tipo de traição é suportável, de que lealdade familiar só funciona de um lado, de que sou tão fraco que salvaria alguém que tentou destruir minha vida. Não foi sobre destruir sua vida. Besteira, Sarah me contou sobre sua mensagem, sobre como você queria pegar tudo que eu tinha, sobre como estava cansado de viver à minha sombra. Isso foi sobre você tentar me derrubar porque era fraco demais para se erguer. O rosto de Jake ficou branco. Ela te contou sobre isso? Sim, contou. Então não fique aí dizendo que isso foi apenas sobre atração, ou um erro, ou qualquer outra desculpa idiota que você inventou. Você quis me machucar e conseguiu. Parabéns, mas agora vai ter que viver com os resultados. Jake saiu depois disso e não o vi desde então. A seguradora acabou negando a maior parte da indenização, alegando direção imprudente e uso indevido do veículo. Jake ficou responsável por quase tudo, os danos à propriedade, a maior parte das contas médicas e teve que declarar falência dentro de um mês. Vitória tentou entrar em contato mais algumas vezes, mas eu ignorei tudo. Ouvi por amigos em comum que ela tinha voltado para sua cidade natal e estava morando com os pais. A culpa consumia, aparentemente tinha engordado, estava vendo uma terapeuta e não conseguia manter um emprego. Também não senti pena dela. Meus pais tentaram uma última intervenção, me convidaram para o jantar de domingo e me emboscaram com Jake lá. Ele parecia horrível, uns 20 quilos mais magro, olhos fundos, usando roupas que pareciam vir de um brechó. Axel, disse minha mãe, achamos que é hora desta família se curar. Jake aprendeu a lição, acrescentou meu pai, ele perdeu tudo, isso não é punição suficiente? Olhei para Jake, que não conseguia me encarar. Você aprendeu a lição, Jake? Sim, ele sussurrou. O que você aprendeu? Que o que fiz foi errado, que te magoei. Não foi isso que perguntei, o que você aprendeu?
Ele pareceu confuso. Você aprendeu que ações têm consequências? Aprendeu que a confiança dos outros é preciosa e não deve ser violada? Aprendeu que lealdade familiar significa alguma coisa? Aprendeu que não se pode simplesmente pedir desculpas para se livrar de trair alguém? Ele não respondeu. Não, eu disse me levantando. Você aprendeu que ser pego é ruim, aprendeu que enfrentar consequências é difícil, aprendeu que sua rede de segurança não é tão segura quanto pensava, mas não aprendeu nada sobre tratar as pessoas com respeito, ou ser confiável, ou assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Axel, começou minha mãe. Não, mãe, se você quer perdoá-lo é sua escolha, se quer ajudá-lo a reconstruir a vida vá em frente, mas eu terminei. Jake queimou a ponte entre nós quando decidiu que minha noiva era mais importante do que nosso relacionamento, não há reconstrução disso. Eu saí e não voltei mais ao jantar de família desde então. Isso foi há 6 meses. Jake acabou voltando a morar com nossos pais e trabalhando em um supermercado por pouco mais que o salário mínimo. A maior parte do pagamento vai para quitar dívidas do acidente e da falência. Vitória se mudou para o outro lado do país e mudou o número do telefone. Ouvi dizer que está noiva de outra pessoa agora, o que provavelmente é o melhor para todos os envolvidos. Comprei um carro novo, um BMW desta vez, não tão chamativo quanto o Bentley, mas é meu e ninguém mais jamais o tocou. Estou namorando alguém novo também, mas estou indo bem devagar, a confiança não vem tão facilmente quanto antes. Meus pais ainda acham que estou sendo duro demais, outros familiares se dividiram, alguns acham que estou certo, outros acham que eu deveria perdoar e seguir em frente. Jake me enviou um cartão no meu aniversário com uma longa nota escrita à mão sobre o quanto estava arrependido e o quanto sentia minha falta. Joguei fora sem ler tudo. As pessoas me perguntam se algum dia vou perdoá-lo, honestamente eu não sei. Agora a raiva diminuiu para indiferença, não odeio mais Jake ativamente, apenas não penso nele, ele é como um estranho para mim agora, alguém que já fez parte da minha vida mas não faz mais. Talvez algum dia eu me sinta diferente, talvez em 10 anos, quando a dor tiver passado e Jake realmente provar que mudou, possamos ter algum tipo de relação novamente, mas nunca seria a mesma coisa, nunca poderia ser a mesma coisa, a confiança se foi e a confiança, uma vez quebrada dessa forma, não volta simplesmente a crescer. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas, estou bem com isso. Atualização, já faz 1 ano desde que publiquei isso originalmente e as pessoas continuam perguntando o que aconteceu desde então. Jake ainda mora com nossos pais e trabalha no varejo, tentou entrar em contato algumas vezes, cartões em feriados, mensagens por amigos em comum, mas não respondi. Vitória aparentemente terminou com um novo namorado e tentou me contatar pelas redes sociais. Eu a bloqueei imediatamente. Algumas feridas não precisam ser reabertas. Estou bem, o novo negócio está prosperando. Estou em um bom relacionamento com alguém que nunca conheceu Jake e nunca vai conhecer, e aprendi a confiar de novo, só que de forma mais cuidadosa. Meus pais pararam de me pressionar para reconciliar. Acho que finalmente entenderam que alguns danos não podem ser desfeitos. Temos uma boa relação agora, na verdade melhor do que antes, porque não existe mais o drama de Jake complicando tudo. As pessoas ainda perguntam se me arrependo de ter sido tão duro, a resposta é não. Estabelecer limites e impor consequências não é crueldade, é necessário. Jake aprendeu que ações têm repercussões reais, algo que nunca tinha aprendido antes. Se ele realmente cresceu com essa experiência eu não sei e não me importo, estou vivendo minha vida e ele está vivendo a dele, é assim que deve ser.